Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dando início a mais um FDR, formando discípulos reconstrutores, convidando você que está em sua casa, você que está na sala, no seu quarto, de ter a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra. Nós sabemos que a palavra cura, a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E sempre nos nossos FDRs nós temos, através da unção do Espírito Santo, não ministrar simplesmente a letra. A Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica. Mas nós queremos ministrar o Espírito da letra. Eu convido você a buscar no Senhor crescimento na sua caminhada e na sua vida espiritual. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde nós temos sido afrontados em todos os lados para sermos enfraquecidos na nossa fé, para não continuar crendo e firmado nas promessas de Deus. Eu convido você nesta noite para crescer em Deus, crescer no relacionamento com Deus. E não há como nós crescermos sem conhecermos a palavra de Deus. Eu não convido você simplesmente para uma leitura bíblica. Eu convido você a mais do que isso. Você ler e meditar na palavra, para que a revelação de Deus esteja sobre as nossas vidas. Então, vamos orar, vamos consagrar esse FDR ao Senhor. Convido você a ficar em pé, convido você a curvar a sua cabeça, convido você a ter esse momento com o Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, sempre é bom, Senhor, estarmos conhecendo mais de Ti através das Tuas Escrituras. Que privilégio temos, Pai, e reconhecemos que esse livro, Senhor, é um livro profético, Senhor. É o livro, Senhor, eu sempre falo que a Bíblia é a nossa bússola, é a nossa arma, é aquilo que nós temos, Pai, para enfrentar todas as adversidades. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que esse FDR possa alcançar, direcionar a sua vida, trazer armas para você colocar em prática e vencer as adversidades do dia a dia, vencer as circunstâncias que muitas vezes se encontram à tua volta. Espírito de Deus, que essa palavra venha descortinar mente e coração, e que possamos vivê-la de maneira intensa, de maneira poderosa, para que os nossos inimigos, todos eles, sejam derrotados no nome de Jesus. E vamos adorar o Senhor nesse momento, levantar a nossa voz em adoração ao Pai. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva
Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual a ti. És santo, santo. Não há outro igual a ti. És santo, santo. Não há outro igual a ti. És santo, 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 Deus poderoso, santo, 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 Deus poderoso. Não há outro igual a ti. És santo, santo. Você pode declarar. Não há outro igual a ti. És santo, santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Sem santidade ninguém verá a ti, Senhor. Que tu possas, Senhor Deus, nos envolver, Senhor. Que nós possamos, Pai, nesses dias de isolamento, que nós possamos te abraçar, te beijar, nos relacionarmos de maneira intensa, Senhor, para ouvir a tua voz e permanecer firmes no teu propósito, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia.
Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, diz esse texto: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Sabe, como cristãos, não passamos da derrota para a vitória. Não passamos da dúvida para a fé. No entanto, as Escrituras nos dizem que há um caminho de fé que nos leva a uma fé maior. Da mesma forma, o nosso ponto de partida para a vitória não se inicia na derrota, e sim na vitória de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Convido você a abrir a palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, diz assim: mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não começamos da derrota para a vitória, não começamos da dúvida para a fé. Ao conhecermos o Senhor, ao termos o Senhor em nossas vidas, o nosso ponto de partida não é mais a derrota, e sim a vitória de Cristo. O que é que nós queremos ministrar para você nesta noite? Para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, você que está aí nos ouvindo, você que quer crescer em Deus. Em outras palavras, precisamos começar na vitória, se quisermos ter a vitória. Jesus triunfou na cruz, e quando ele venceu na cruz, as dúvidas, as derrotas e o desespero não são o tipo de coisas com as quais podemos construir uma vida forte, podemos construir uma vida vitoriosa, porque o ponto de partida em nossa vida cristã é a vitória de Cristo na cruz. Nunca, jamais nós poderemos ser vitoriosos, vencedores, enquanto nos considerarmos como pessoas desesperadas, desamparadas, pessoas vítimas do diabo. Eu quero te dizer a você que está aqui, você que nos ouve, você que nos assiste nesta noite, a você que está prestando atenção nessa palavra,
Satanás não tem mais o poder ou autoridade para derrotar a nós, que somos filhos e filhas da família real de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas espera aí, preciso te falar isso. No entanto, ele tem de fato a capacidade de enganar os filhos de Deus, se eles não compreenderem, se eles não tiverem a certeza e a convicção quem eles são em Cristo Jesus. Sabe, quando eu iniciei a minha caminhada, eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu tinha temor de tudo aquilo que pudesse ser satânico, aquilo que pudesse ser demoníaco. Quando eu via uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria, eu disse: ei, eu não vou, não quero nem passar por perto. Quando eu via qualquer manifestação do inimigo em uma vida, qualquer possessão, eu me assustava. Foi assim início da minha caminhada. Pode ter sido também com você. E eu não sei como ou quando esse tipo de temor começou em minha vida. Eu não sei sinceramente. Mas nós começamos a ouvir, eu ouvi muito histórias sobre os poderes demoníacos. E essas histórias terminou colocando uma ponta ou uma semente de temor na minha mente, sem sequer eu percebesse isso. Mas em alguns momentos do início da minha caminhada, eu vi essas sementes da minha mente brotando, querendo tomar força. E quando eu fui crescendo ministerialmente, quando eu fui crescendo no meu relacionamento com Deus, e ouvindo aqueles que estão à nossa volta, eu percebi que muitos outros cristãos tinham esse mesmo problema. Sabe, mas o nosso Deus, a partir do momento que eu fui salvo, e eu fui batizado no Espírito Santo, aleluia, e à medida que eu comecei a crescer no Senhor, eu comecei a desenvolver um grande desejo de ter autoridade sobre os poderes das trevas, sobre os poderes do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor por esse desejo em meu coração. E eu dizia ao Senhor: Senhor, se eu me deparar com o demônio, que tu me dê autoridade para que eu possa expulsá-lo, no nome de Jesus. Eu me recordo, no início da minha caminhada, eu estava ali em Recife,
Sou pernambucano, mas cearense. Mas cearense? Porque eu já estou há tantos anos aqui no Ceará que eu me considero um cearense. E eu me recordo, eu sempre conto em alguns momentos que eu ministro na igreja, de uma certa feita, eu saio, termino um culto, e eu, cheio de desejo e vontade de expulsar demônios, de exercitar a minha autoridade em Deus, e eu vejo ali uma senhora possessa por espíritos malignos, e eu me lembro, e acontecia muito isso, e quando tinha um fato como esse, os irmãos se aglomeravam ali, faziam roda, para ver aquela mulher endemoniada, possessa, e era um impondo as mãos, outro declarando, expulsando, e eu cheguei ali perto, e o Espírito Santo falou comigo assim: abrace ela. E eu pedi, humildemente falando, eu ainda não era pastor, mas eu já servia a igreja, eu já tinha um relacionamento com a liderança da nossa igreja, e eu abracei aquela mulher. Na hora que eu abracei aquela mulher, aquele espírito maligno saiu dela, ela caiu no chão. O que é que está acontecendo? Eu disse, calma. Ela olhou ali e viu todo um povo ao redor, e ela ficou assustada. Eu disse, vem cá. Peguei a mão dela, mais uma vez abracei ela, ministrei a vida dela, dei amor a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher foi liberta para a glória de Deus. Sabe, e eu comecei a crescer no Senhor, eu comecei a sonhar de novos encontros como esse. Senhor, prepara novos momentos como esse, me coloca na frente pessoas que estejam endemoniadas e que eu possa ali ministrar, que eu quero crescer, eu quero exercer a minha autoridade em Ti. E aqui e acolá eu vivia expulsando demônios. Sabe, queridos, em alguns momentos eu também não conseguia, e eu me perguntava, Senhor, o que é que está faltando? O que é que eu posso fazer para que eu possa crescer mais em autoridade contigo? Mas eu louvo a Deus, porque é tão bom quando Deus começa a ver em nós essa ousadia, essa disposição de servi-lo, essa fé que salta muralhas, diz aos montes, saiam da frente, eles têm que sair. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde eu preguei domingo passado, onde as notícias, os relatórios, as afrontas têm nos intimidado, ao invés de nós exercitarmos a nossa fé e avançarmos em experiências com Deus. E o meu Pai Celestial viu em mim o meu desejo de ser um filho forte, de ser um filho fiel na família de Deus. E Ele começou a suprir em minha vida essa
necessidade. E começou a resolver esses problemas de uma maneira inesperada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a imaginar que eu poderia usar todas as armas. Eu poderia ter usado anjos poderosos ou grandes raios para suprir a minha necessidade de poder. Aquelas viagens que nós fazemos, manda anjos, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mas não foi o que ele fez. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho poder e autoridade sobre as forças demoníacas. Mas isso não aconteceu daquela maneira. Deus tinha uma forma melhor, uma forma que, através do FDR desta noite, eu desejo compartilhar com vocês. Deus resolveu suprir a minha necessidade. Eu espero também que você tenha a mesma necessidade que eu tive, de ter poder, de ter autoridade sobre as forças demoníacas. E eu vou te dizer uma coisa: nesses dias de quarentena, é isso que tem mais ardido no meu coração. Adentrar o mundo espiritual, buscar as revelações do alto. Esses dias eu tenho recebido muitas mensagens pelo WhatsApp, mensagens por direct de irmãos cristãos, com palavras, com coisas, falando acerca de leis que estão sendo ventiladas no Congresso. Olha, irmãos, eu escuto isso há 10, 15 anos atrás, de leis que tentam barrar a igreja do Senhor, mas para a honra e glória do Senhor, através da oração da igreja, através da oração do povo de Deus, nenhuma dessas leis tem sido aprovada e prosperada, porque o poder de Deus é maior do que qualquer obra do inferno sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E eu conversava com uma pastora auxiliar do ministério. Eu dizia: olha, eu não quero nada e não quero perder tempo ouvindo notícias. Eu quero me conectar com Deus, para saber, nesse tempo que se chama hoje, o que é que Ele quer falar para a sua igreja, para os seus eleitos, para os seus sacerdotes. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele não tem nos deixado sem resposta. Aleluia. Sabe, e o Senhor começa a nos dar a revelação, e numa revelação Deus nos mostra, ou nos revela, uma verdade nas Escrituras que não havíamos visto ou conhecido antes. E essas verdades das Escrituras, elas sempre estarão centralizadas em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é na ciência, não é no homem, não é nos meios de comunicação. As verdades que nós falamos, o centro delas chama-se Jesus Cristo.
Porque quando as verdades são centralizadas em Jesus Cristo, ela tem o poder, escute, de nos libertar dos nossos temores. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 8. A igreja está vazia. Eu estou ministrando para você que está na sua casa, mas eu quero te dizer, há um exército de anjos aqui em nosso meio. Lá em João capítulo 8, verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz assim: se pois, se, tem uma condição, se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aleluia! E eu descobri que essa verdade me liberta. E também que essa verdade ela pode ser compartilhada com outras pessoas. Por isso que eu estou aqui nesta noite, para compartilhar dessa verdade com você. E essa verdade operará na sua vida, como tem operado na minha vida. Mas tem uma coisa: permita que o Espírito Santo abra o seu coração para a verdade da palavra de Deus. E essa verdade é a palavra de Deus para o teu coração. Hebreus capítulo 12, eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Amém? Se abriu? Vamos ler. E já que os filhos são participantes da carne, ou os filhos de uma mesma família e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, e livrasse aqueles que por terem medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você está ouvindo isso? Aqueles que têm medo da morte estejam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu quero te dizer que eu não sou, aleluia, filho de Faraó. Eu não sou filho de Satanás. Eu não sou filho das trevas. Eu sou filho da luz, filho do Deus vivo. E não tem pandemia, não tem servidão que me dê autoridade para eu exercer a minha liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, eita, xalaia sodereba calabaço.
você que nos assiste, você que não conhece ainda o Senhor, é um bom momento hoje para você entregar a sua vida. Eu quero te dizer algo. Jesus morreu para que o diabo pudesse ser destruído. Aleluia! E eu quero te dizer que essa minha afirmação, ela é forte, é segura, ela é absoluta e principalmente totalmente verdadeira. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou afirmando isso? Porque ela está baseada sobre a total autoridade das Escrituras. O diabo foi e sempre será destruído. Eu queria falar sobre essa palavra destruir. Eu quero te dizer que não queremos falar com isso que o diabo não exista mais. Ele ainda está por aí. E nós sabemos muito bem disto. A palavra grega como destruir é cartagel, que significa incapacitar, aniquilar, reduzir a zero, tornar inativo, invalidar por completo, paralisar. É isso que o diabo tenta e quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Acorda, Brasil! Acorda, Ceará! Acorda, Fortaleza! Através da sua morte, Jesus não somente pagou a penalidade pelos nossos pecados, mas Ele também incapacitou o diabo, reduziu o diabo a nada. Em vez de ele nos paralisar, Jesus é que paralisa ele. Eu quero te dizer, não tenha mais medo do diabo ou do julgamento que segue a morte. Aqui nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. E agora indo para Hebreus 10, verso 27, diz assim: porém, uma expectação terrível de juízo, e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Sabe, queridos, através da sua morte, Jesus também nos mostrou que não precisamos temer mais os efeitos físicos da morte. Você está ouvindo isso? Qual o maior medo hoje do mundo? É morrer. A própria palavra de Deus diz, e Jesus nos garante, que nós não devemos e precisamos temer os efeitos
físicos da morte, porque ela não pode destruir a alma ou o espírito do homem. Aleluia! A Bíblia diz que nós teremos até um corpo glorificado. Como o corpo do próprio Senhor, quando Cristo voltar no poder da sua ressurreição. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. Está com medo de morrer, terra? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Verso 57. Mas a graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê os cristãos frouxos que estão com medo de morrer? Já viu Estevão? Já leu a história de Paulo? Já leu a história dos heróis da fé? Que enfrentaram governos, enfrentaram principados e potestades por amor ao Senhor, porque eles declararam: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como esses dias de quarentena, nós precisamos descobrir quem estão dispostos a entrar na galeria dos heróis da fé. Dentro da própria igreja, nós começamos a ver. Ai, pastor, ai, será assim? Vai ter algum problema? Ai, pastor, como vai ser? Ai, pastor, isso e aquilo. Sabe, queridos, eu quero declarar, escute, Cristo reina nos céus, na terra e debaixo da terra. Sim, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos libertou do temor do diabo e da morte. O que eu acho mais engraçado, sabe, o que eu acho mais engraçado, mais cômico, é que o próprio diabo, ele foi derrotado na sua própria arena de autoridade terrena. O seu direito de domínio sobre a criação foi removido pelo Cristo crucificado. Na própria terra ele foi derrotado, nos céus e na terra. Tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus, tudo que eu desligar na terra será desligado nos céus, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Irmãos, eu já estou aqui sem voz, mas não consigo ficar sem gritar, porque meu espírito geme dentro de mim, ele borbulha dentro de mim. Não dá para falar pausadamente, eu tenho que gritar, pular, porque quando nós falamos isso pelo Espírito, nós denunciamos as obras da carne,
nós denunciamos as obras das trevas, inclusive dentro da própria igreja do Senhor. O cetro, ou o símbolo real da autoridade, foi tirado das suas mãos. Jesus, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o Senhor, o dono, tomou o seu legítimo lugar sobre o trono. É interessante que lá em Gênesis capítulo 1, 26, vamos lá, vamos comer Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Salmos 8, promessa para mim e para você. Salmos capítulo 8, verso 4 ao verso 6, diz assim: o que é o homem? Para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites. Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Hebreus 2, verso 8 fala a mesma coisa. Tu puseste todas as coisas debaixo ou sob os seus pés. Sabe o que as escrituras falam? Através desse texto que nós acabamos de ler, que Deus tinha um plano para Adão e Eva. Essa primeira família recebeu o direito de governar e ter domínio sobre toda a criação. Ela tinha autoridade sobre, aleluia, todos os seres viventes na face da terra. É o que a Escritura diz. Por algum tempo, eles governaram bem e com sabedoria. Tudo estava em paz, segundo a ordem divina. O leão e o cordeiro deitavam-se juntos, aleluia, numa perfeita harmonia. Não havia espinhos, não haviam cardos, flores perfumadas e deliciosas, árvores frutíferas cresciam por toda parte. Esse é o cenário que Deus deu à primeira família na terra. Era um mundo maravilhoso e adorável para se viver.
Infelizmente, a beleza divina daqueles dias, sem pecado, não deveria durar por muito tempo. O domínio do homem, ele foi perdido através de uma desobediência, através de um engano. A Bíblia ensina que Satanás havia sido criado como um lindo e ungido querubim ou anjo. Provavelmente ele era dirigente de um coral celestial. Ele tinha grandes ambições de governar a criação. Porém, Deus deu esse privilégio a Adão e Eva. Através do orgulho e da rebeldia, ele caiu da sua posição celestial de beleza, de autoridade e de poder. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Está lá em Lucas 10, 18, Ezequiel 28, 11, 17, Isaías capítulo 14, de 12 a 15. E em seguida, ele apareceu no jardim do Éden, na forma de uma linda serpente. Havia, contudo, um profeta, um propósito maligno nessa sua vinda. De uma forma sábia, de uma forma astuta, ele tentou usurpar o direito de governar o domínio que havia sido dado a Adão e Eva. Porém, ele não podia sobrepujar-se ou forçar-se sobre os primeiros membros da família terrena de Deus. Adão e Eva, queridos, ele tinha a autoridade e o domínio sobre todas as criaturas vivas, e isso também incluía a serpente. O único poder que tinha era o poder, e é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, o poder da influência. Você está vendo aí o que os meios de comunicação estão plantando? Tudo em busca da verdade. Mas você está vendo a influência que eles exercem, que os próprios filhos de Deus estão com medo de vir à igreja. Mesmo as autoridades declarando que nós não podemos fazer culto, mas a igreja precisa estar aberta. Satanás exerce o poder da influência, meu querido e minha querida irmã, você que nos assiste, esse FDR nesta noite. E sabe como é que ele exerce a influência? Através das mentiras, através dos enganos. É tão interessante que ele se achegou a Eva quando ela estava só, de uma forma muito astuta e sutil. Ele plantou sementes de dúvidas no coração dela sobre o amor, sobre a honestidade e principalmente sobre a autoridade de Deus. Finalmente, ele fez com que ela acreditasse
que ele estava correto e que a palavra de Deus estava errada. E como resultado, ele escolheu comer da árvore do conhecimento, ao invés da árvore da vida. E aí então, Adão escolheu compartilhar da desobediência dela, submetendo-se à mentira do diabo. Sabe quais foram os tristes resultados? 3 coisas. Eu quero finalizar o FDR nesta noite, que eu quero deixar você com gostinho de quero mais. Na próxima quarta-feira você está aqui conosco, no canal do YouTube, recebendo a palavra de Deus, a palavra que cura, liberta e coloca por terra essas influências malignas que nós estamos vivendo nesses dias. Sabe quais foram os tristes, podemos dizer assim, os tristes resultados? 3 coisas muito tristes e trágicas aconteceram como resultado da dúvida e da desobediência de Adão e Eva. Primeiro, saíram de debaixo da cobertura e autoridade de Deus, ou seja, a imagem de Deus foi desfigurada. Segundo, eles perderam o direito de governar. Perderam o seu direito de governarem sobre a criação de Deus. E terceiro, eles, pior de tudo, não sei qual é o pior, mas isso é terrível, eles se colocaram sob uma nova autoridade. Ou seja, colocaram-se sobre a autoridade de Satanás. O que eu acho mais forte nisso é que Satanás, queridos, ele foi muito rápido em pegar o cetro que caiu das mãos deles e a coroa que caiu das suas cabeças. E esses símbolos de autoridade eram legitimamente deles, de Adão e Eva. E aí o diabo havia assumido o domínio da terra, como havia desejado. Escuta isso. Ele não ganhou esse domínio da terra pela força. Escute. Ele ganhou pelo engano. O direito de domínio sobre a criação de Deus havia passado do homem para a serpente e o próprio diabo. Está vendo aí o que está acontecendo? Você está conseguindo discernir? Eu quero te dizer, nós como igreja do Senhor, nós temos o cetro e a coroa
para exercer essa autoridade sobre toda influência das trevas, sobre todo engano do inimigo, e sermos uma igreja vitoriosa e prevalecente. Vamos finalizar esse FDR adorando o Senhor e declarando. E você sabe muito bem, nós que somos reconstrutores, eu estou aqui em um lugar chamado Embaixada do Reino de Deus. Eu estou aqui em Fortaleza, eu estou aqui no Brasil, mas eu não sou daqui. Eu sou cidadão do céu. E eu profetizo sobre a tua vida que você é cidadão do céu, que você é cidadão do céu, e que essas influências malignas do engano não conseguirão te afrontar, te intimidar e impedir você, sua família e a igreja do Senhor em crescer e prosperar para a glória de Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. E em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é.
Nós estamos aqui como igreja, Senhor. Espírito Santo, Tu és a autoridade máxima sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. E nós reivindicamos nesta hora, Senhor, que todos os poderes das trevas malignos que foram restituídos pelo Senhor na morte e ressurreição de Cristo Jesus, seja agora, Senhor, executados sobre a terra, Senhor. E eu declaro toda a influência da mentira, do engano, que tentam roubar a nossa paz, que tenta impedir que a sua igreja prevaleça, que a sua igreja venha ficar fechada sem realizar os cultos. Eu declaro no poder e autoridade do nome de Jesus, porque o cetro e a coroa está nas nossas mãos. E como autoridade nós declaramos: venha o teu reino, porque os portões do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Sabe o que significa isso? É que as portas do inferno o Senhor abre, adentra, arranca a mentira, arranca o engano, arranca as vidas, arranca o medo e traz uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Aleluia.